Olá pessoal, aqui quem fala é Manuel, projetista mecânico e criador de conteúdo do canal Projectos. E no vídeo de hoje vamos calcular uma escada. Eu tenho certeza que a primeira pergunta que vem à sua cabeça quando você precisa calcular ou projetar uma escada é: quantos degraus a minha escada precisa ter? Qual a altura desses degraus? E não menos importante que essas informações é: qual é o tamanho do degrau da minha escada? O tamanho que eu tenho para colocar o pé. E é justamente isso que o vídeo de hoje vai ajudar você. Eu te garanto que assistindo esse vídeo até o final, deixando o like e se inscrevendo no canal, você vai ser capaz de calcular uma escada de uma maneira simples, rápido e fácil. Bem, chega de conversa e vamos para o que importa. Para nós iniciarmos então esse cálculo da nossa escada, quais informações nós precisamos levar em consideração? Nesse caso, temos que ter em mente a norma NBR 9070. Existem outras normas que nos falam sobre escadas. Quando eu trabalhei fazendo escadas, projetando no caso, eu sempre utilizei essa norma NBR 9070. O que nos diz essa norma para nós iniciarmos então o nosso dimensionamento da escada? Temos aqui essas três informações iniciais. O P, que é o tamanho da pisada, tamanho do degrau, onde nós vamos colocar o pé. O H, que é a altura entre um degrau e outro. E esse S, que é o quanto um degrau sobressai ao outro. O que nós costumamos chamar de pingadeira, a pingadeira do degrau. Então, para nós chegarmos a essas três informações iniciais, o que nos diz a norma? Sobre a altura do degrau, a norma nos diz que essa altura deve estar entre 160 e 180 milímetros, ou 16 e 18 centímetros. Sobre a pisada, ela nos diz que esse valor P deve estar entre 280 e 320 milímetros. Já o S, a pingadeira, deve ser maior que 15 milímetros. Todas as escadas que eu projetei, eu sempre utilizei esse S como sendo 20 milímetros, que é, na verdade, o valor que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo. Então, após nós termos essas três informações iniciais em mente, qual é o próximo passo? O próximo passo são as medidas do local de instalação, onde essa escada será instalada. Nesse exemplo aqui, temos o seguinte layout. Olhando de frente, temos aqui uma porta, e da porta até a parede, 3,5 metros. Olhando de lado, temos aqui que da parede até aqui, que seria o segundo piso, onde a escada tem que terminar, temos 3 metros, e a altura do chão até o segundo piso, 2.895. Por que eu coloquei um valor quebrado aqui? Eu tenho certeza que no projeto vai ficar lá 2,9 metros, mas sempre que você for projetar uma escada, você tem que fazer a medida no local e nunca considerar o projeto, porque nunca sai igual. Então, tendo essas informações em mente, vamos ter então aqui uma outra visão do local de instalação. Temos aqui a porta e aqui o segundo piso onde a escada tem que chegar. Agora a gente vai descobrir e pensar, como vai ser essa escada? Será que ela vai partir daqui, vir reto aqui e terminar? Será que ela vai ter que partir daqui, ter um segundo lance descendo para cá? Como nós vamos iniciar? Eu já dou para vocês aqui uma informação muito importante. Sempre que nós vamos projetar uma escada, nós fazemos ao contrário. Ao invés de partir do piso inferior para o superior, nós fazemos o contrário. Nós vamos de cima para baixo. Esse é um truque muito importante que vai facilitar muito para você. Então, tendo isso em mente, vamos para o nosso próximo passo. Vamos definir a altura entre os degraus. Relembrando aqui então, como nós vamos descobrir essa altura entre os degraus? Nós podemos pegar a altura em que a nossa escada tem que ficar e dividir pela quantidade de degraus. Mas como nós vamos saber a quantidade de degraus? Vamos olhar essa fórmula de uma maneira diferente. A quantidade de degraus vai ser a altura total que a escada tem que ter dividido pela altura do degrau. Vamos relembrar o que a fórmula nos diz sobre a altura do degrau. Ela deve estar entre 160 e 180 milímetros. Então, se nós temos a altura total e a altura que os degraus devem ficar, vamos então para o próximo passo. Se tem que ficar entre 160 e 180, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a altura total por 160, ver quantos degraus dá,
E depois vamos dividir a altura total por 180 e ver quantos degraus dá, tanto no máximo como no mínimo. Partindo então do 160, 2.895 dividido por 160 dariam 18 degraus. Agora, se a altura fosse 180 milímetros, 2.895 dividido por 180, o nosso número de degraus seria 16. Então, se a altura for 160 milímetros, teremos 18 degraus. Mas se a altura for 180 milímetros, teremos 16 degraus. Vamos pensar o seguinte: a altura deve estar entre 160 e 180 milímetros. No máximo 18, no mínimo 16. Então vamos pelo meio do caminho. Normalmente o meio do caminho é o mais correto. Vamos então considerar que a nossa escada terá 17 degraus. Então, como vamos considerar 17 degraus, vamos voltar para a fórmula. A altura do degrau é a altura total dividido pela quantidade de degraus. Mas quantos degraus mesmo? Vamos usar 17 degraus. Vamos então fazer a conta. 2.895 dividido por 17. A altura do degrau vai ser igual a 170 milímetros. A primeira informação nós já temos. Vamos agora para a segunda informação. Como nos diz a norma NBR, a pisada deve estar entre 280 e 320 milímetros. Mas sobre a pisada, a norma também nos traz uma outra informação muito importante, que é o valor da pisada mais 2 vezes a altura do degrau deve estar entre 630 e 650 milímetros. Mas esse H, que é a altura do degrau, nós já sabemos, que é 170. Então, com base nisso, nós vamos definir o valor da pisada. Lembra que eu falei agora há pouco? Que normalmente o meio termo é o mais correto? Então, se tem que estar entre 630 e 650, o meio termo disso é 640 milímetros. Então, vamos considerar que o resultado desta fórmula aqui é 640 milímetros. Mas como assim? Aqui, a pisada mais 2 vezes a altura igual a 640 milímetros. Vamos então reorganizar essa fórmula aqui. O valor da pisada vai ser 640 milímetros menos 2 vezes a altura. Então, fazendo a conta, 640 menos 2 vezes 170, que é a altura do degrau, nós chegamos a 300. Então, nós já definimos que a pisada da nossa escada vai ser de 300 milímetros. Então, nós temos a altura, temos a pisada e temos a pingadeira, que eu disse que é 20 milímetros. Então, vamos para o próximo passo. Essas ainda são apenas as informações iniciais. O nosso próximo passo é entender o que é a ocupação da escada, que nada mais é do que a distância linear que essa escada vai ocupar. No caso, vamos entender esse desenho aqui. Temos aqui 300 milímetros, que é o tamanho da pisada que nós definimos, 170 milímetros, a altura entre os degraus, e 20 milímetros a pingadeira. Nós temos aqui que a distância entre esse degrau e esse 3 degraus é 860 milímetros. Mas, na verdade, a nossa escada tem 17 degraus. Como que a gente faz para descobrir qual medida a nossa escada vai ocupar? Temos aqui essa fórmula. O D, que é a distância ocupada pela nossa escada, vai ser o P, o valor da pisada, vezes o número de degraus, menos 20 vezes o número de degraus menos 1. Mas por que essa segunda parte da fórmula? Se nós apenas somarmos a quantidade de degraus, não vamos chegar no valor correto, porque um degrau está sobressaindo ao outro aqui. Está vendo aqui? Ó, são 3 degraus. Sobressai uma vez, sobressai 2 vezes. Então, é o número de degraus menos 1, que a gente chega nessa fórmula aqui. Bem, vamos aplicar para a gente entender na prática. Temos aqui 300 vezes 3 degraus, menos 20 vezes 3 menos 1. Se eu aplicar essa fórmula aqui, eu tenho que a distância ocupada pela nossa escada é 860 milímetros, que é exatamente o que está aqui. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos ver qual vai ser a distância que a nossa escada vai ocupar no total dos seus 17 degraus. Temos aqui o nosso layout e nós sabemos que aqui tem 3 metros, conforme foi especificado anteriormente. Então, do segundo piso, onde a escada tem que terminar, até a parede, 3 metros. Será que a nossa escada de 17 degraus vai caber aqui? Bem, vamos ver então. Temos aqui a fórmula e vamos aplicar a fórmula. 300 vezes 17 menos 20 vezes 17 menos 1. 4.780. Opa!
Não vai caber aqui. Nós temos 3 metros. E mesmo que a resposta fosse 3, não tem como a escada terminar em cima da parede. Você não tem como nem entrar e nem sair da escada. Então, a partir daqui, nós já descobrimos que a nossa escada tem que ter mais que um lance. Será que 2 lances vão ser o suficientes? Vamos ver. Você pode perguntar, mas como assim 2 lances? Para a gente entender o que são os 2 lances da escada, vamos então aqui definir o patamar. Que o patamar nada mais é do que um piso que separa os lances de uma escada. O patamar, no caso, ficaria aqui. Por quê? A nossa escada ela vai descer por aqui, vai ter esse patamar e ela vai continuar por aqui. Ó, o ideal é deixar o patamar quadrado, ou seja, a largura do degrau tem que ser também o comprimento do patamar. Mas como assim? Vamos entender isso posteriormente. Uma outra informação importante também é preciso deixar vãos para a instalação. Como a gente vai definir agora o patamar e o segundo lance, e nós sabemos que aqui tem 3 metros, eu garanto para vocês, se vocês projetarem a escada de vocês com 3 metros de ocupação, nessa parte aqui, ela não vai entrar no local da instalação. A gente precisa ter espaço para a gente ajustar essa escada. Então, tendo isso em mente, vamos partir então para a definição do segundo lance. Para isso, vamos considerar que a largura dos degraus e do patamar será de 980 milímetros. Enquanto eu estava trabalhando projetando escadas, eu fiz uma dezena de escadas. Normalmente, a largura do degrau das escadas fica em média 980 milímetros. Algumas um pouco menos, outras um pouco mais. Então vamos considerar aqui 980 milímetros a largura e o comprimento do nosso patamar. Agora vamos definir o segundo lance da escada. Como será esse segundo lance da escada? Nós temos aqui a distância de 3 metros, como eu havia dito anteriormente, e temos aqui o tamanho do patamar, 980. Essa distância D é a distância de ocupação do segundo lance da escada. Quanto que é essa distância D aqui nesse caso? É muito simples. Essa distância D é 3 metros menos 980 menos o vão. Eu sempre considerei vão de 15 milímetros ou 1,5 cm. Nunca tive problemas e tenho certeza que vocês também não terão. Então, essa distância D, como nós vimos anteriormente, 15 milímetros de vão, se vocês fizerem essa conta, vai ser 2005 milímetros. Ou seja, daqui até aqui teremos 2005 milímetros. Agora, quantos degraus vão caber nesses 2005 milímetros? O que a gente faz agora para frente? Vamos ver exatamente isso. Quantos degraus vai caber? 2005 milímetros. Temos aqui a forma da ocupação. Por isso eu expliquei para vocês por que é importante saberem a ocupação. Com essa fórmula aqui, nós já temos a pisada do degrau. E agora nós temos que definir o número de degraus. Como que a gente faz isso? Aqui é no erro e tentativa. Eu acho que 6 degraus vão caber. Põe 6 aqui e vê quanto dá. No nosso caso, vamos tentar colocar 7 degraus aqui. Será que vai dar certo? Vamos ver qual vai ser a ocupação de 7 degraus. 300 vezes 7, menos 20 vezes 7 menos 1. A nossa ocupação é de 1980. Opa, eu acho que vai dar certo. Essa ocupação vai ser só 25 milímetros menor do que o espaço que eu tenho. Então, o segundo lance está de certa forma definido. Teremos 7 degraus. Ok. Só que uma coisa muito importante para vocês terem em mente. Esses 25 milímetros, nesse caso, vão ficar faltando. Ou seja, se eu colocar a escada aqui, vai ficar um vão de 25 milímetros entre o nosso degrau e o patamar. Nós vamos agora redefinir o tamanho do patamar e da largura da escada. Mas como assim? Lembra que eu disse 980? É apenas um valor para a gente partir. Então, se aqui vai ficar faltando 25 milímetros, então vamos aumentar 25 milímetros no nosso patamar, de 980 para 1005 milímetros, ou um pouquinho mais que 1 metro. Bem, vamos ver isso mais para frente. Temos aqui os nossos 7 degraus definidos. Ok. Então vamos então aqui finalizar a definição do nosso segundo lance. O nosso segundo lance com 7 degraus e um patamar quadrado de 1005 milímetros. Como eu disse anteriormente, esse espaço que ficou faltando, a gente aumentou no patamar. Se tivesse ficado um pouquinho maior, a gente ia diminuir um pouco o patamar. Então, está definido aqui. A ocupação do nosso segundo lance, 1980, e o tamanho do nosso patamar, 1005, mais o vãozinho que tem aqui. Então, estando o segundo lance definido,
Qual que é o próximo passo? Vamos relembrar algumas informações aqui. O segundo lance, então, estaria vindo aqui e aqui teria o patamar. Beleza. Agora, o nosso último lance da escada vai ficar aqui. Só que ele só vai ser o último lance se essa escada terminar antes da porta. Porque imagina, se a escada terminar aqui no meio da porta. Eu acho que ninguém quer isso. Da parede até o começo da porta temos 3,5 metros. Então vamos ver se os degraus que ficam faltando para chegar aos 17 vão caber aqui de forma que a escada não vai avançar a porta. Então vamos definir a ocupação do primeiro lance, que seria essa distância D. Voltamos aqui para a fórmula da ocupação. Vamos aplicar a fórmula. Como uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente aqui. O piso superior conta como sendo um degrau. Isso aqui é uma pegadinha que muita gente se confunde. Por quê? Nós não definimos que a nossa escada vai ter 17 degraus? Sim. Você tem que entender que degrau nada mais é do que um lugar que você coloca o pé. Imagina que você está subindo a escada. Colocou o pé no primeiro degrau, 2, 3, 4, começou a subir. Quando você contar 17 degraus, na verdade o seu pé já vai estar no segundo lance. Então, degraus, vamos supor que essa escada seja de madeira. Você vai ter, na verdade, 16 degraus de madeira. Porque o piso superior, onde você termina de subir a escada, ele conta como sendo um degrau, como sendo um nível. Então, na verdade, faltam apenas 8 degraus para nós colocarmos aqui. Lembra que eram 17 degraus? Se você fizer aí 17 degraus menos os 7 que nós colocamos no primeiro lance, vão sobrar 10. Só que esse patamar também conta como um degrau. Então, o segundo lance, você desceu lá 7 degraus. Quando você pisar no oitavo degrau, o patamar nada mais é do que um degrau grande, um degrau quadrado. Então, menos 1 do patamar, ficam faltando 9 degraus. Mas como eu disse para vocês que o piso superior, onde você termina de subir a escada, conta como um degrau, você menos 1. Então vão faltar apenas 8 degraus. Se você ficou um pouco confuso com isso, não precisa ficar desesperado. Vamos continuar o vídeo aqui, que eu tenho certeza que no final do vídeo vocês vão entender. Então, fazendo a conta aqui, 300 vezes 8 menos 20 vezes 8 menos 1. A ocupação desse nosso lance vai ser de 2.260 milímetros. Só temos que prestar atenção em uma coisa. Esse 2.260, na verdade, é a ocupação dos degraus da escada. Para a gente saber a ocupação total, o que a gente faz aqui? Vamos somar essa ocupação dos degraus da escada, mais a largura do patamar, mais o vão que fica entre o patamar e a parede. Então, que conta seria essa? Esse 2.260 que nós encontramos agora, o 1.005 milímetros, que é a largura do patamar, mais os 15 milímetros, que é o vão que fica entre o patamar e a parede. Aí então nós atingimos o valor, esse D total, essa ocupação total de 3.280 milímetros. Como a distância da parede até a porta é de 3,5 metros, a nossa escada cabe perfeitamente nesse local. Agora vamos para as especificações dessa escada. Antes de eu passar a especificação da escada para vocês, tem um recado muito importante. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se inscreva no canal, curta o vídeo, que isso é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo. E daqui a pouquinho vai ter uma surpresa para vocês relacionada a essa escada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então veja o vídeo até o final. Qual será então a especificação dessa escada? É um total de 17 degraus, altura de 17 centímetros ou 170 milímetros entre os degraus. Primeiro lance com 8 degraus, um patamar quadrado de 1.005 milímetros e o segundo lance com 7 degraus. Olha como ficaria essa escada aqui. Agora, você quer ver com mais detalhes a construção dessa escada, ver como você pode fazer essa escada? Se inscreve aqui no canal, do lado direito do vídeo, e clica aqui nesse vídeo de sugestão do lado esquerdo. Nele eu vou mostrar para vocês como que essa escada foi feita. Então, com isso, concluímos o nosso objetivo. Tenho certeza que você já é capaz de calcular uma escada e até o próximo vídeo.